Sejam bem-vindos à 26ª aula da disciplina de autômatos. Na aula passada, a gente estava investigando a relação entre as gramáticas livres de contexto e os autômatos de pilha. E o que a gente viu foi, depois de algum trabalho, que era possível fazer a conversão de qualquer gramática livre de contexto em um autômato de pilha de maneira sistemática. Então esse foi o primeiro resultado que a gente viu na aula passada. E daí, mais para o final da aula, a gente viu que, de certa forma, gramáticas livres de contexto e autômatos recursivos são como se fosse a mesma coisa, são como se fossem maneiras diferentes de descrever a mesma coisa. Então aqui a gente teria aqui uma setinha dupla para indicar que essas duas coisas são basicamente a mesma coisa. Mas a gente já havia indicado que a gente estava deixando uma tarefa para hoje. E a tarefa era investigar a possibilidade de transformar qualquer autômato de pilha numa gramática livre de contexto. O que a gente vai fazer hoje é mostrar que isso é possível, e a estratégia que a gente vai usar para demonstrar esse fato, quer dizer que você sempre consegue sair dessa caixinha para chegar nessa caixinha, é fazendo o caminho por baixo. Então, num certo sentido, a gente vai demonstrar isso aqui. Num certo sentido, essa estratégia é semelhante àquela que a gente usou na primeira parte da disciplina, quando a gente queria mostrar que era possível transformar qualquer expressão regular num autômato finito. Ao invés de fazer isso diretamente, a gente transformou expressões regulares para autômatos não determinísticos, e daí a gente converteu os autômatos não determinísticos para autômatos determinísticos. Aqui a gente vai transformar autômatos de pilha para autômatos recursivos, e aí a passagem daqui para cá já foi feita na aula passada. Certo. Ok. Então a nossa tarefa de hoje é converter autômatos de pilha em autômatos recursivos. E a ideia que a gente vai utilizar é a gente pegar a execução de um autômato de pilha, que funciona da maneira como todo autômato de pilha funciona, colocando símbolos na pilha, tirando símbolos da pilha, lendo símbolos na palavra de entrada, fazendo transições. A gente quer olhar para essa execução e de alguma forma visualizar chamadas de função acontecendo ali dentro, certo? Então, se a gente conseguir fazer isso, então a gente provavelmente vai conseguir de alguma forma visualizar as chamadas de função que esse autômato está realizando, e daí a gente simplesmente explicita essas chamadas de função na hora que a gente faz o diagrama de um autômato que realmente realiza as chamadas de função, certo? E a ideia é que basicamente tudo que esse cara faz, esse cara vai fazer, e aí você tem um autômato que é equivalente ao anterior, certo? Então essa é a nossa estratégia para hoje, e a observação inicial que vai levar a gente para esse resultado é essa daqui. Então imagina que você tem um autômato de pilha, a gente vai fazer uma observação sobre ele, e a partir dessa observação a gente vai raciocinar um pouco e vai chegar na onde a gente quer. Então a observação é, os autômatos de pilha têm uma pilha, e a ideia é que ele pode colocar símbolos na pilha, ele pode tirar símbolos da pilha. Mas, pela maneira como a gente definiu os autômatos de pilha, se esse autômato de pilha tiver que aceitar a palavra de entrada, então qualquer símbolo que ele colocar na pilha, ele tem que remover em algum momento antes de terminar a computação. Então a observação, que é uma observação simples, que a gente vai fazer agora no início, é que todo símbolo colocado na pilha deve ser removido antes que a computação acabe, Porque se isso não acontece, ele vai rejeitar a palavra de entrada. A gente está interessado nas computações que aceitam a palavra de entrada. Muito bom. Então agora a gente vai pegar uma computação qualquer do nosso autômato de pilha e, baseado nessa observação, a gente já vai conseguir ver alguma coisa acontecendo. Basicamente a ideia é a seguinte, a computação evolui, fazendo uma série de coisas, e aí num certo momento ela coloca um símbolo na pilha, e esse símbolo a gente quer examinar o que vai acontecer com ele. Então aqui a gente tem uma transição que coloca um símbolo na pilha. Por simplicidade, a gente vai assumir que essa transição não faz mais nada, ela não lê nenhum símbolo na palavra de entrada e ela não remove nada da pilha, ela só coloca o A lá. Então essa é a transição QIJ. Mas, e aí a computação continua, Mas a gente já chamou a atenção de que todo símbolo que é colocado na pilha, alguma hora tem que sair. Então a gente vai imaginar que esse símbolo que foi colocado nesse momento, ele é removido aqui nesse ponto. Então é uma transição que vai de QK
para QL, que remove aquele A que foi colocado. Então a gente está assumindo que esse Azinho é exatamente aquele Azinho lá. E aí, de novo, por simplicidade, a gente vai imaginar que essa é uma transição que não faz mais nada, ela só remove o A da pilha. Ela não lê nada na palavra de entrada e ela não coloca nada na pilha. E aí a computação continua e a gente imagina que no final ela termina num estado final, com a pilha vazia, tudo mais. Então essa é uma computação que aceita a palavra de entrada. Ok, então com base nessa observação, a gente conseguiu então agora escrever uma computação qualquer desse jeito. E aí, a primeira observação interessante que a gente faz, ela diz respeito ao que acontece nesse trecho aqui. E o que acontece é o seguinte, no momento em que você colocou o A na pilha, possivelmente tinha algumas outras coisas aqui, isso não importa. Mas aí você colocou o seu Azinho. E aí, para que esse A seja removido nessa transição, nesse momento aqui, quando você chega no estado QK, o A tem que estar no topo da pilha. E o que isso significa? Isso significa que todo símbolo colocado na pilha durante esse trecho entre J e K, entre QJ e QK, foi removido. Porque senão esse Azinho não estava no topo da pilha lá. Certo? Foi removido. E daí? Bom, e daí que a gente acabou de identificar aqui um trecho de computação, no caso o trecho QJ até QK, que tem essa característica. Todo símbolo que foi colocado ali na pilha durante esse trajeto aqui, esse pedaço da computação, foi removido. E o que isso significa? Significa que, bom, isso aqui é como se fosse uma computação completa, né? Então, assim, as computações do autômato têm essa propriedade que todo símbolo que é colocado tem que ser removido. Aqui dentro dessa computação completa, é como se eu achasse um outro pedaço de computação que é completo nesse sentido aqui. Todo símbolo que é colocado na pilha também foi removido. E aí, se isso aqui é um pedaço de computação que, num certo sentido, é completo, o que eu quero fazer, eu quero imaginar isso como a execução de uma função. Certo? Então é como se essa computação, que no início era uma computação padrão do autômato de pilha, agora a gente está identificando ela com uma computação que evolui até que num certo ponto chama uma função, essa função executa, tudo que ela coloca na pilha ela tira, quando ela termina você retorna para a sua linha de execução principal. Em outras palavras, a gente pode visualizar aquilo dessa forma. Vou redesenhar para ficar mais claro. Então aqui no ponto QI, o que acontece é, você chama uma função, que basicamente é essa transição aqui. A. Aí você cai no estado QJ e aí você realiza um trecho de computação que vai até o QK, e aí quando você chega no QK você remove aquele A que você colocou na pilha, volta para o estado QL, como se fosse da linha de execução principal, e aí termina a computação. Certo? Em outras palavras, a ideia que a gente vai usar para transformar autômatos de pilha em autômatos recursivos é imaginar que toda transição que coloca um símbolo na pilha é como se fosse uma chamada de função. E toda transição que remove um símbolo da pilha é como se fosse o retorno daquela chamada de função. Então, se aqui eu estou tirando aquele símbolo que foi colocado lá, aqui eu estou retornando dessa chamada de função. Mas, se as coisas são assim, ou se a gente resolveu visualizar as coisas desse jeito, em outras palavras, a gente resolveu visualizar esse trecho como a execução de uma função, então a gente pode redesenhar as coisas. Vamos fazer um negócio aqui um pouco diferente, né? Então vamos desenhar nessa outra folhinha, mas como se fosse a continuação disso daqui. Se eu quero visualizar isso como uma chamada de função e o retorno, isso aqui é a execução da função, a maneira mais natural de desenhar isso é essa, né? Então você está em a computação evolui até chegar em QI, aí quando ela chega em QI ela faz uma chamada de função. Para qual função? Para isso aqui, né? E a gente vai chamar isso do módulo JK. E aí ela continua aqui em QL. Certo? Que é a maneira como a gente faz as coisas nos autômatos recursivos, né? Então o que está acontecendo?
A gente redesenhou aquilo agora usando a notação dos autômatos recursivos. O que é esse MJK? Esse MJK é o pedaço de autômato que vai realizar esse trajeto aqui que começa no J e termina no K. Para eu garantir que começa no J e termina no K, eu vou colocar como se fosse o QJ sendo o estado inicial desse módulo. E o QK como sendo o estado final desse módulo. E as transições, quem são? São as transições do autômato original. Então o que eu fiz foi, eu peguei uma cópia do meu autômato original, botei aqui embaixo, só que a diferença é, em vez de ele começar, sei lá, no estado Q0, ele começa no QJ. Em vez de ele terminar lá no estado QF final dele, ele termina no QK. E com isso eu garanto que qualquer execução dessa caixinha produz um trecho desse tipo, que é o que eu preciso para emendar com esse e esse mais essas duas transições. Então, o que a gente acabou de ver é que a gente, usando essa observação aqui, essas ideias, a gente consegue substituir as operações de empilhamento e desempilhamento por operações de chamada de função. A gente sabe exatamente que função é essa. Então o que aconteceu foi, eu troquei algumas transições que empilhavam e desempilhavam símbolos por transições de chamada de função. Quando eu faço isso, na prática, eu obtenho como se fosse um autômato híbrido, que faz as duas coisas, né? Em alguns lugares ele empilha e desempilha, em outros lugares ele chama a função. Mas eu posso continuar fazendo isso. E aí eu vou trocando todas as transições que manipulam a pilha por chamada de função. No final, o que eu tenho? Eu tenho um autômato recursivo. Bom, essa é a ideia que a gente vai apresentar em seguida. Ela envolve alguns detalhes a mais, mas é isso que a gente vai ver agora. Certo. O primeiro probleminha que a gente tem que resolver para colocar aquela ideia em prática é basicamente remover aquela simplificação que a gente introduziu, né? Então a gente assumiu que aquela transição QI-QJ que empilha um símbolo, ela só faz isso, né? Ela não lê nada na palavra de entrada e nem remove nada da pilha. E a gente assumiu que a transição QK, QL, que remove aquele símbolo da pilha, ela também só faz isso. Ela não lê nenhum símbolo na palavra de entrada e ela não coloca nada na pilha. Mas, na vida real, quando você tem um autômato de pilha e você tem as transições que manipulam a pilha, é muito comum você ter transições desse tipo. QI vai para QJ, fazendo todas as coisas, né? Por exemplo, lendo um símbolo A na palavra de entrada, removendo um símbolo B do topo da pilha e colocando um outro símbolo C no lugar dele. Certo. O que a gente pode fazer? A gente pode interpretar isso como se fossem três operações independentes que podem ser realizadas uma depois da outra na forma de três transições. E aí a gente teria a opção sobre o que a gente faz primeiro e a gente vai adotar a seguinte sequência, ou a seguinte ordem. Então, a gente vai quebrar as transições nesse formato em uma transição que primeiro faz o retorno da chamada de função associada a esse B. Então, a primeira coisa que ela faz é remover o Bzinho da pilha. Daí, ela faz a leitura do símbolo da palavra de entrada. E daí, ela faz como se fosse a chamada da função que está associada a colocar esse símbolo C na pilha. Então, aqui a gente tem um C, e aqui é o estado QJ. Quando a gente faz isso, claro, a gente introduziu dois estados novos aqui, mas a ideia é que, bom, o autômato que tinha essa transição faz as mesmas coisas, aceita e rejeita as mesmas palavras que o autômato que tem esse caminho no lugar daquelas transições. Isso é fácil de ver. Mas, quando a gente introduziu os autômatos de pilha, a gente também permitiu, por conveniência na hora de programar, né, que os autômatos colocassem e tirassem múltiplos símbolos da pilha em uma única transição. Então você poderia ter essa situação aqui, ó. Nessa transição, o autômato lê o símbolo A, e aí remove um BB do topo da pilha e coloca no lugar um CC. O que a gente faz? A mesma coisa. A gente imagina que tem dois retornos de função acontecendo aqui. Então a gente vai ter o QI fazendo essa transição que corresponderia a um primeiro retorno de função, aí vai para um estado novo aqui,
e aqui a gente teria um segundo retorno de função. Aí aqui a gente tem a transição que lê o A, e aí é como se a gente fizesse duas chamadas em sequência. A primeira associada ao primeiro símbolo C, e a segunda associada ao segundo símbolo C, e eventualmente a gente chega aqui no estado QJ. Quando a gente olha para esse tipo de coisa assim de maneira isolada, a gente pode achar meio estranho, mas já já a gente vai fazer os exemplos concretos e vai ver que as coisas funcionam bem direitinho. Ok, esse foi o primeiro problema, então ele já está resolvido, né? Então agora eu já sei lidar com transições genéricas desse tipo, basicamente convertendo ela para o caso simples que eu quero trabalhar, onde as transições ou só colocam alguma coisa na pilha ou só removem alguma coisa da pilha. Ok. O segundo probleminha que está associado às ideias que a gente apresentou agora há pouco é que quando você tem uma transição QI, QJ, que coloca o símbolo A na pilha, a gente quer ver isso com uma chamada de função que vai acontecer o retorno lá na frente quando uma transição QK, QL remove um A da pilha. Mas pode ser que quando você olhe para o seu autômato, para o diagrama do seu autômato, não exista apenas a transição QK, QL que remove o símbolo A da pilha. Pode ser que você também tenha, sei lá, uma transição QM, QN, que remove o símbolo A da pilha. E pode ser que tenha também, por exemplo, uma transição QU, QV, que também remove o símbolo A da pilha. E aí, o diagrama do autômato é assim, ele tem essa transição e ele tem essas três. Quando você tem essa transição no meio da execução, isso é uma chamada de função que vai retornar aonde? Vai retornar aqui, aqui ou aqui. E mais do que isso, não só vai retornar aqui, aqui ou aqui, mas qual é o módulo que está sendo chamado, né? Porque, por exemplo, se eu imaginar que essa chamada aqui vai retornar aqui. Então, refazendo o que a gente fez agora há pouco lá, isso significa que eu tenho uma transição nova que vai do QI para o QL, fazendo a chamada para que módulo? O módulo que começa em J e termina em K. Igual a gente acabou de fazer, né? Mas, se por acaso o retorno acontece nessa transição aqui, então a chamada não é aquela, é outra. Qual é? É a chamada que, primeiro de tudo, é uma transição que vai de QI para QN. E o módulo que é chamado dessa vez é o módulo que começa em J e que termina em M. E aqui, nesse caso, se o retorno acontecer por aqui, na prática, você está chamando o módulo JU. E aqui é uma transição entre QI e QV. Certo? Qual desses casos é o caso? A resposta é depende. Pode ser que, bom, se o seu autômato tem essas 4 transições, pode ser que em alguma execução você empilha o A com essa transição e desempilha com essa. Pode ser que com uma outra execução, outra palavra de entrada, você empilha o A por aqui e desempilha aqui. E pode ser que numa terceira execução você empilhe por aqui e desempilhe por aqui. Como é que a gente faz? Bom, a resposta é, a gente pode usar o não determinismo. Então, e isso significa basicamente deixar essa questão ser decidida em tempo de execução pelo não determinismo. Então a ideia é, quando você tem uma transição que empilha e várias transições que desempilham, o que você faz é, você troca esse conjunto de transições por um conjunto de transições também. E aí você faz a coisa desse jeito, né? Então aqui eu tenho o QI, as 3 possíveis chamadas são uma transição para QL, uma transição para QN, uma transição para QV, aqui eu tenho uma chamada para JK, aqui eu tenho uma chamada para JM, aqui eu tenho uma chamada para JU. Quando a execução chega aqui, ela adivinha qual é o caminho que ela tem que seguir
e aí eventualmente ela sai do outro lado e continua até o estado final. Muito bom, isso já resolve esse probleminha. E aí com esses dois probleminhas resolvidos, a gente já consegue descrever o nosso método sistemático. Então qual é a ideia? Alguém dá um autômato de pilha para você. Esse autômato, em geral, ele tem um diagrama onde a gente coloca várias transições associadas à mesma setinha, lembra? Para não confundir, não ficar um diagrama muito complicado. Então, a primeira coisa que você faz é separar, para poder ver claramente, as transições umas das outras. Aí cada uma fica com a sua setinha. Uma vez que você separou as transições, aí você decompõe as transições que fazem mais que uma operação. Aquele primeiro probleminha que a gente resolveu agora, né? Então você decompõe ela em caminhos, né? E aí depois que você fez a decomposição, aí você precisa identificar pares de transições associadas ao mesmo símbolo, uma que coloca e uma que tira, né? Então esses pares vão ter essa forma, né? É A de um lado e aqui é A, é do outro. Uma vez que aí você vai identificar vários pares desse tipo, né? Uma vez que você identificar esses pares, o que você faz é você substitui cada par desse por uma transição nova que faz uma chamada de função. Então se aqui eu tivesse o I, J, K, L, esse par de transições é substituído por uma única transição entre QI e QL, que chama o módulo MJK. Em geral, quando você faz essas substituições, vale a pena você reorganizar o diagrama para poder ver mais claramente o que está acontecendo, e aí você essencialmente tem um novo diagrama, né? E a última coisa que você tem que fazer é a seguinte: você agora tem várias chamadas de módulos, né? Às vezes acontece de você ter uma chamada para um módulo que tem como estado inicial o próprio estado do autômato inicial, como estado final o próprio estado final do autômato. Então isso aqui é só uma chamada recursiva, né? Mas às vezes não, às vezes é um estado inicial diferente e um estado final diferente. Então você precisa adicionar esses módulos ao seu diagrama. Então adicionar os módulos que são necessários. Quando você faz esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, o que você obtém no final é um autômato recursivo que reconhece a mesma linguagem daquele autômato de pilha com o qual você começou. Então agora a gente vai ver uns exemplos concretos da aplicação desse método sistemático. Nosso primeiro exemplo já está aqui, é o autômato de pilha que reconhece a linguagem ANBN. E aí a gente aplica o nosso método sistemático. O primeiro passo seria separar as transições que estão juntas na mesma setinha, nesse caso não tem nenhuma. E o segundo passo é trocar as transições que fazem duas coisas, ou três, por um caminho que faz a mesma coisa. Então, a gente vai redesenhar o diagrama, fazendo já essa modificação, né? Então aqui eu tenho uma transição que lê um símbolo na palavra de entrada e coloca um símbolo na pilha. A gente quebra isso numa transição que só lê o símbolo na palavra de entrada, e a gente tem uma outra transição que só coloca o símbolo na pilha. Quando a gente faz isso, a gente introduziu um novo estado. Se esse aqui é o 0, esse aqui é 1, a gente pode chamar esse cara de 2. Muito bom. E daí? Bom, daí a gente continua desenhando o nosso diagrama, copiou aquela transição para cá, chegou aqui no estado Q1 e aqui a gente tem de novo uma transição que faz duas coisas, só que dessa vez ela tira um símbolo da pilha e lê o símbolo da palavra de entrada, e pela ordem que a gente definiu, a gente vai primeiro desempilhar. Então a gente tem aqui A, E, que vai para um novo estado, e aí sobe e faz a leitura do B. Muito bom, esse é o estado Q1, aquele já foi o Q2, então esse aqui é o estado Q3, certo? Com isso eu completei aquela etapa de
quebrar e decompor as transições em caminhos, e agora eu identifico os pares de transição que empilham e desempilham o mesmo símbolo, e a gente já identificou eles aqui, né? Então, é a transição Q0, vamos copiar elas para baixo, né? Q0 não, é a transição Q2, Q0, que empilha o símbolo A, e a transição Q1, Q3, que desempilha o símbolo A. Q1, Q3, que desempilha o símbolo A. Certo. Ok. Qual o próximo passo? Trocar esse par de transições por uma única transição que realiza uma chamada de função. Então, o que a gente tem aqui já é a nova transição, que começa em Q2, vai até Q3 e faz uma chamada ao módulo M01. Nesse ponto a gente já observa que essa é uma cópia como se fosse do autômato, que tem como estado inicial 0 e estado final 1, mas esse é o nosso próprio autômato original. Então esse módulo aqui é uma chamada, essa chamada é uma chamada recursiva ao próprio autômato. A gente está mais ou menos já antecipando o último passo, a gente não vai precisar adicionar um módulo novo. Só o que nos resta então é redesenhar o diagrama com essa substituição. Então vamos fazer aqui aquele mesmo esqueminha que a gente fez agora há pouco. E o que a gente faz é o seguinte, então a gente tem aqui o nosso estado inicial, que é 0. E aí, essa transição aqui é uma transição que vai direto para o estado final, que é 1. E o que eu vou fazer é na forma de um caminho que vem aqui por cima. Mais ou menos no estilo dos autômatos recursivos, né? Que aqui são os módulos e tal. E o outro caminho é o caminho que vai descer para o Q2, aí vai fazer essa transição Q2, Q3, depois do Q3 sobe de novo para o Q1. Então a gente tem essa transição aqui que desce para o Q2, e ao descer para o Q2 faz a leitura do A, aí no Q2 a gente faz uma transição para o Q3, que faz a chamada recursiva M01, e aí do Q3 a gente vai para o Q1 por essa transição que leu o B, certo? Como a gente já chamou a atenção, isso aqui é uma chamada recursiva para o próprio módulo, e aí a gente dá o nome do módulo de M01 para poder indicar isso, certo? Bom, a observação que a gente faz aqui nesse ponto é que é bem fácil de ver que esse autômato recursivo reconhece a linguagem ANBN, porque o que a gente vê é, quando n é 0, ele simplesmente vai por cima, aceita a palavra vazia. Quando n é 1, ele vai por baixo, faz uma chamada recursiva que vai por cima e aceita a palavra AB, e por aí vai, certo? O padrão recursivo associado a essa linguagem está explícito aqui, porque isso aqui na prática é quase a gramática da linguagem ANBN, certo? Então esse nosso primeiro exemplo a gente conseguiu fazer direitinho. Nosso segundo exemplo é o autômato que reconhece a linguagem PAL. Dessa vez a gente tem aquela situação de múltiplas transições associadas à mesma setinha, a ideia é separar elas, mas a gente observa também que essas são aquelas transições que fazem mais de uma coisa. Então a gente vai executar os dois passos de uma vez só, como se fosse. Então aqui vou ter de novo o estado Q0, e aí para cima eu vou fazer as coisas associadas a essa transição aqui. Então, primeiro a gente lê o símbolo A, vai aqui para um novo estado, e depois a gente empilha o símbolo A. Da mesma maneira, para baixo aqui, primeiro eu leio o símbolo B, e depois eu empilho o símbolo B. Legal. Daí eu realizo essa transição aqui, que atravessa de um lado para o outro, que está associada à leitura do A, do B e do E. Dessa vez eu vou deixar essas coisas juntas, porque não tem manipulação da pilha aqui, né? Em vez de fazer três transições. A gente está mais interessado em identificar as chamadas de função, como se fosse, né? E aqui não tem nenhuma.
Então vamos só dar aqui os nomes das coisas. Esse é o Q0, aqui eu vou ter o Q1, então esse de cima vai ser o Q2, o de baixo vai ser o Q3, certo? Quando eu chego lá do lado de lá, eu de novo tenho esses pares de transição, só que dessa vez primeiro eu faço o retorno e depois eu faço a leitura. Então aqui tem uma transição que sobe para um novo estado, que vai ser o Q4, que remove o A da pilha. E aí depois a gente tem a transição que desce, que lê o A. Da mesma forma, aqui eu vou ter a transição que desce, que remove o B da pilha. E aqui a gente tem um novo estado e a leitura do B. Então esse é o Q5. Muito bom. O que a gente faz agora? Agora que a gente tem um novo diagrama, a gente pode até traçar uma linha aqui para não confundir com as coisas de cima, a gente identifica os pares de transição que estão colocando e tirando o mesmo símbolo da pilha. Vamos fazer isso aqui nesse cantinho agora, então. Então a gente tem aqui a transição que coloca o A, e aqui a gente tem a transição que tira o A. A transição que coloca o A é a transição Q2, Q0, que coloca o A. Quem é que tira o A? É a transição Q1, Q4. Q1, Q4. A transição que tira o A. Certo. E agora o símbolo B. Bom, a transição que coloca o B é essa transição Q3, Q0. Uma transição Q3, Q0 coloca o B. E a transição que remove o B é a transição Q1, Q5. Q1, Q5. Remove o B. Legal. Qual é a ideia agora? Agora a ideia é a gente substituir esses pares de transições por transições que realizam chamada de função. Então, no primeiro caso, a gente vai ter uma transição que começa em Q2 e termina em Q4. Começa em Q2 e termina em Q4, que chama o módulo Q0, Q1. De novo a gente vê que é uma chamada recursiva. Aqui eu tenho o par de transições, que vai ser substituído por uma transição que começa em Q3 e termina em Q5. Começa em Q3, termina em Q5, que realiza uma chamada recursiva Q0, Q1, mais uma chamada recursiva aqui. Ok, terminei. O que eu faço? Eu reorganizo o diagrama, certo? Então, vamos reorganizar aqui o diagrama. Eu tenho o estado Q0 aqui no canto esquerdo, que eu vou botar o estado Q1. E o que a gente vê é, bom, primeiro caminho, né? Sobe lendo um A, vai para Q2. Aí em Q2 atravessa essa transição, vai para Q4. Chega em Q4, lê um A. Então vamos fazer esse caminho por cima. Sobe para Q2, lendo um A, faz a chamada M01 para chegar em Q4. Chegando em Q4, desce para Q1, lendo o A. Muito bom. Aí eu coloco agora essa transição intermediária aqui, que faz a leitura de A, B, E. E aí por baixo uma coisa semelhante ao primeiro caminho, né? Então eu tenho aqui a transição que desce para o Q3, lendo um B, faz a chamada M01, que é uma chamada recursiva, e aqui a gente sobe de, Q3, Q5, então aqui é o Q5. Sobe de volta para o Q1, lendo o B, certo? Esse aqui é o módulo que começa em 0 e termina em 1, então é o módulo M01. Vou fazer aqui a caixinha em volta dele. E de novo, não é difícil a gente ver que esse autômato ele reconhece a linguagem PAL, né? Porque
a gente reconhece aqui o padrão recursivo associado a essa linguagem. No meio, a gente tem os blocos básicos, né? A, B, B, A, B. E aí no meio de um bloco A, você pode botar uma outra palavra de pau que corresponde a essa chamada recursiva, a mesma coisa para o meio do bloco de bis. Então é isso aí, a gente completou o nosso segundo exemplo. Nosso terceiro exemplo é um autômato de pilha que reconhece a linguagem AN-B2N. Em princípio, a gente podia ter feito esse autômato da seguinte maneira. Cada A empilha um A, cada A que você lê na palavra de entrada empilha um A, e depois aqui eu teria um laço de Bs, onde a cada dois Bs eu desempilho um A. E aí eu teria essa condição de que o número de Bs seria o dobro do número de As. Mas as coisas ficam mais legais desse jeito aqui, onde cada A bota dois As na pilha. E aí depois cada B tira só um A da pilha. E dessa maneira a gente se encontra nessa situação onde isso aqui vai ser quebrado em duas chamadas de função. Então vamos ver o que acontece. Ok. Então o primeiro passo é a gente decompor essas transições em caminhos que fazem a mesma coisa do que elas. Então a gente coloca aqui o estado Q0. E aí, primeiro a gente faz a leitura e depois a gente faz as chamadas de função. Então a gente faz uma leitura aqui para baixo. A gente fez um pouquinho mais comprido, porque na subida vão ter duas coisas acontecendo. E aqui a leitura do A, né? E aqui as duas chamadas de função, que por enquanto são só dois símbolos empilhados. Então aqui A, e aqui é A. Muito bom. Já terminei esse lado de cá. Já já eu vou renomear esses estados, ou dar nomes a eles, né? Só que antes a gente vai lá para o outro lado, fazendo essa transição chegando no estado Q1. E aí, estado Q1 basicamente é semelhante aos exemplos anteriores, onde eu tenho o retorno da função e depois a leitura. Então aqui eu tenho o retorno da função, A, e a leitura do B. Muito bom. Então, se esse é o estado Q0, esse é o estado Q1, a gente pode dar um nome de Q2 para esse, a gente pode dar um nome de Q3 para esse, e a gente pode dar um nome de Q4 para esse. A gente separa aqui um diagrama do outro e abre aqui um espacinho para a gente trabalhar na identificação de pares de transições que trabalham com o mesmo símbolo, né? Então aqui a gente tem uma transição, vamos começar com essa de baixo, que coloca o A na pilha e aqui uma que tira o A da pilha. Então a gente tem aqui Q2 vai para Q3, colocando um A na pilha. E depois Q1 vai para Q4, tirando um A da pilha. Muito bom. A segunda transição que coloca um A na pilha é essa daqui. Q3 vai para Q0, colocando um A na pilha. E aí do lado de lá eu tenho de novo a mesma transição, porque essa é a única transição do autômato que tira As da pilha. Então aqui a gente tem E, A, E. Ok, eu já identifiquei os pares e transições que estão associadas ao mesmo símbolo na manipulação da pilha, e agora eu vou substituir esses pares por transições que realizam chamada de função. Então aqui eu vou ter uma chamada do estado Q2, uma transição do estado Q2 para o estado Q4. Q2, Q4, que chama o módulo Q3Q1. Chama o módulo Q3Q1. E aqui a gente já pode adivinhar que a gente tem pela primeira vez um módulo novo aparecendo no autômato, mas vamos chegar lá. Aqui eu tenho um par de transições que vai ser substituído por uma transição de Q3 para Q4. De Q3 para Q4. E isso corresponde a uma chamada M01. Ok. O que a gente faz agora? Agora a gente reorganiza o nosso diagrama para corresponder a essas mudanças que a gente fez.
Então, vamos de novo jogar essa folhinha para cima. Vamos fazer aqui embaixo. Então, o que a gente mais ou menos pode ver é que vão ter três maneiras de chegar do outro lado, né? Saindo do Q0 para o Q1. A primeira maneira é essa maneira aqui, onde você atravessa direto dessa transição, por essa transição de Q0 para Q1, certo? Q1, Q0. Ok. E daí? Bom, daí você vai ter as maneiras que correspondem a você atravessar essas coisas aqui, né? Então isso corresponde a você descer para Q2 primeiro. Então vamos descer para Q2, fazendo a leitura do A. E aí o que a gente observa é o seguinte, certo? De Q2 eu consigo passar para Q4 fazendo uma chamada ao módulo M31. Ok. E de Q4 a gente tem essa subida para o Q1 fazendo a leitura do B. Ok. Mas a gente ainda não usou essa transição aqui, certo? E essa transição é engraçada porque eu vou colocar ela aqui agora, né? Mas o que a gente vê é que... Vamos colocar ela e depois a gente faz a observação, né? Então a gente tem aqui Q3, que faz uma chamada M01 e depois faz a transição... Aqui a gente chegaria no Q4 de novo, mas assim, essa é a hora em que a gente, no processo de reorganização do diagrama, eventualmente dá nomes diferentes para as coisas, certo? A gente podia ter descido para baixo, mas a gente pode fazer aqui em cima também. Não faz diferença, certo? Ok. E a gente chegou nisso aqui. O que a gente observa é que a gente tem um caminho aqui que não começa em lugar nenhum, né? Ou que você não consegue alcançar a partir do Q0. Esse caminho já vai desaparecer. Mas, antes de lidar com essa pequena novidade aqui, que é um pedaço que vai desaparecer, vamos primeiro chamar atenção para o fato de que dessa vez, além da chamada M01, que é uma chamada recursiva a esse próprio módulo aqui, eu tenho uma chamada M31. Essa chamada M31 é uma chamada, é uma cópia desse autômato, que tem como estado inicial o estado Q3, que está aqui, e estado final o próprio estado Q1, certo? Então, assim, o que eu faria nesse momento? Eu faria uma cópia dessa coisa toda para cá, só que eu tiraria essa setinha daqui e botaria ela aqui. Na hora que você tira essa setinha daqui, bota ela aqui, você observa que é impossível alcançar, por exemplo, o estado Q0. Né? Você não consegue daqui voltar para o Q0, as setinhas estão todas andando para a direita. Então você não precisa desse estado. Aí você vai jogando fora um monte de coisa, no final das contas só sobra esse caminho aqui, certo? Então, vamos fazer aqui do lado o M31. Então o M31 é aquele que começa no Q3, e aí ele faz a chamada recursiva M01, ele lê o B e ele alcança o Q1, certo? Então esse é um outro módulo. A gente já está finalizando aqui, vamos tirar isso daqui. Dessa vez, o nosso autômato recursivo, que reconhece a mesma linguagem que aquele autômato de pilha que a gente tinha, é um autômato com dois módulos. Esse é o módulo principal, o módulo M01. Esse é o módulo que é chamado por esse módulo principal, que é o módulo M31. E aí o módulo M31 faz uma outra chamada para o módulo M01. Ok, então já temos essa novidade aqui. Aí da mesma forma que eu não botei aqui os caminhos que passavam por estados que eu não conseguia alcançar a partir de Q0, nesse diagrama aqui eu também não preciso botar os estados que não podem ser alcançados a partir de Q0. Então, nesse momento, se você quiser, você pode simplificar o seu diagrama jogando isso daqui fora, certo? Ficou um pouquinho bagunçado, a ideia é que a gente pode passar limpo já. Mas o que eu queria chamar atenção para vocês é outra coisa, né? Nos exemplos anteriores que a gente acabou de fazer, sempre que a gente chegava no autômato recursivo, a gente chegava num autômato que era muito parecido com coisas que a gente já tinha feito antes, onde a gente conseguia ver claramente que aquele autômato estava reconhecendo a linguagem que a gente queria. Então, dessa vez, a gente está trabalhando com a linguagem AB2N, né? AB2N, ANB2N, ANB2N. E o que a gente espera é que toda vez que ele lê um A, ele lê dois Bs em seguida.
E não é muito fácil de ver que isso está acontecendo aqui, quando você olha à primeira vista. Se você presta um pouquinho de atenção, você até vê, certo? Mas o que eu queria mostrar para vocês agora é como é que isso pode ficar um pouco mais claro. Da seguinte maneira. O que a gente tem aqui? Uma chamada a um módulo que está lá. O que eu posso fazer? Eu posso, de alguma forma, tirar essa chamada e botar uma cópia desse módulo aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Então a gente redesenha aqui o nosso autômato. E eu vou fazer isso que eu acabei de dizer, certo? Eu vou trocar essa chamada por uma cópia daquele diagrama lá, onde eu boto como se fosse assim pontilhado, né? Aí eu boto as duas transições. A transição M01 e a transição B. E aí fecha a caixinha. O desenho ficou um pouquinho apertado aqui, porque eu ainda preciso dessa transição B aqui. Está aqui ela, B, Q1. E aí quando a gente faz as coisas dessa maneira, aí a gente vê claramente o padrão recursivo da linguagem, né? Porque a gente vê aqui a palavra vazia, aqui é a leitura de A, B, B, que é o bloco básico da linguagem, e no meio da leitura você pode interromper a leitura entre o A e o primeiro B para fazer chamadas que vão colocar aqui no meio outras palavras da linguagem ANB2N. Então esse pequeno truque mostra que o nosso autômato que a gente obteve, que é o autômato de baixo, realmente está correto. Esse aqui é o nosso exemplo número 4, onde a gente inverteu as coisas. Quer dizer, antes eu tinha NB2N, agora eu tenho A2NBN. E essa inversão fez com que dessa vez, ao invés de eu ter duas chamadas de função consecutivas aqui, eu tenho dois retornos de função consecutivos aqui, que correspondem a você desempilhar dois símbolos. Vamos ver como é que o nosso método funciona numa situação como essa. Então a gente já sabe que a primeira coisa é a gente separar e decompor as transições quando necessário. Então a gente começa aqui redesenhando o diagrama a partir do estado Q0, onde aqui primeiro eu faço a leitura e depois eu faço a chamada. Então primeiro eu faço a leitura, A, e depois eu faço a chamada, que corresponde a empilhar o símbolo por enquanto, né? Já já isso vai virar uma chamada. A. Certo. E daí a gente tem aqui a transição que atravessa para o outro lado. Aqui a gente tem o estado Q1, esse aqui vai ser o estado Q2, e aqui a gente tem dois retornos, né? Não tem problema, vamos simplesmente aplicar o método e vamos ver o que acontece. Então, esse primeiro retorno, na verdade, por enquanto ainda é só uma transição que desempilha, e esse segundo aqui é outra transição que desempilha. É, que chega aqui nesse estado, e aí na subida faço a leitura do B. Então, se esse é o Q2, esse é o Q3 e esse é o Q4. Muito bom, terminei, separo aqui, abro um espacinho para trabalhar e eu começo agora a localizar os pares de transições onde uma empilha e a outra desempilha o mesmo símbolo. Então essa é a transição que empilha, Q2, Q0. Então a gente tem ela aqui, Q2, Q0. Empilha, né? A. E essa é a transição que desempilha. Qual delas? Vamos escolher primeiro essa daqui, Q1, Q3. Então a gente tem aqui Q1, Q3. A, Legal. O outro par é essa mesma transição associada a esse cara aqui. Então a mesma aqui, Q2, Q0, que empilha, A, e a mesma que desempilha. Opa, mesma não. Dessa vez é o Q3, Q4. Q3, Q4, que desempilha. A. Muito bom. Identifiquei os pares, o que eu faço agora é a substituição, né? Então esse par de transições agora vai virar uma transição de Q2 para Q3,
que vai fazer uma chamada para M01. E esse par de transições vai virar uma transição de Q2 para Q4, de Q2 para Q4, que vai fazer uma chamada para Q03. Aqui de novo apareceu um módulo diferente. Terminei isso, o que eu faço agora é reorganizar o meu diagrama. Então vamos reorganizar o diagrama com base nessa informação aqui que a gente obteve. Certo? Então a gente coloca aqui o nosso estado Q0, já coloca aqui o estado final Q1 e a transição que só atravessa para o lado de lá sem fazer nada. Legal. E agora? Bom, agora a gente começa a raciocinar para ver o que a gente vai fazer. O que eu vejo é que eu vou ter uma descida para o Q2, e aí no Q2 eu tenho dois caminhos que eu posso seguir. Então vamos fazer logo isso. Tenho uma descida para o Q2, que faz a leitura do símbolo A, e aqui eu tenho dois caminhos a seguir. Eu tenho o caminho que vai para Q3 e o caminho que vai para Q4, fazendo chamadas recursivas diferentes. Então aqui eu tenho a transição que vai para o Q3, que faz a chamada M01. E aqui eu tenho, vou fazer assim, a transição para o Q4, que faz a chamada M03. Muito bom. E aí vem uma observação engraçada, contrária do exemplo anterior, que é a seguinte: se você se pergunta, e agora, a partir do Q3 eu vou para onde? Aí você pensa, eu vou para o Q4, mas você não vai, porque essa transição foi removida. Então, na verdade, você não vai a lugar nenhum, você fica parado. Mais adiante a gente vai remover esse pedaço do diagrama, mas deixa ele aí por enquanto. E o Q4? O Q4 tem a sua transição que vai para o Q1. Então a gente faz aqui a transição que vai para o Q1, fazendo a leitura de 1B, certo? Ok, então isso fecha a nossa primeira caixinha, que é a caixinha M01. M01. Mas eu observo que dessa vez eu tenho uma chamada para a caixinha M03. Quem é a caixinha M03? A caixinha M03 é uma cópia da caixinha M01, só que ao invés de ter estado inicial Q0 e estado final Q1, tem estado inicial Q0 e estado final Q3. E aí a gente observa que, para você começar aqui e chegar aqui, é só esse caminho que você realiza. Se você for por aqui ou se você descer, você nunca mais consegue voltar para Q3. Então só o que eu boto lá no módulo M03 é esse caminho. Então você começa em Q0, vai para Q2, fazendo a leitura do A, e depois você faz aqui essa transição para Q3, que nesse módulo é um estado final, é o estado final do módulo, fazendo uma chamada M01 aqui. Então aqui eu fecho a minha caixinha. M03. Ok. Nesse ponto eu posso querer fazer aquilo que eu falei agora há pouco, né, que é remover essa parte desse diagrama que não tem função dentro desse módulo, mas que foi importante para construir esse módulo aqui. E aí eu posso olhar para essas coisas, ficar na dúvida se esse autômato recursivo que eu já tenho realmente reconhece a linguagem A2NBN, e aí para tentar ganhar alguma clareza sobre isso, eu posso fazer aquele truque, né, de substituir essa chamada àquele módulo por uma cópia daquele módulo nesse lugar. Então vamos fazer isso aqui em cima, vamos ver o que a gente obtém. Então aqui, vamos fazer logo a parte de baixo para a gente poder lá ver quanto que a gente vai precisar de espaço. Então a gente tem aqui o A, que vai para Q2, só que dessa vez, ao invés da chamada para aquele módulo, eu tenho uma cópia do módulo. Então eu tenho aqui uma cópia do módulo. Aquele módulo são só duas transições, a transição do A e depois uma chamada recursiva para M01. Quando o módulo acaba, estado inicial do módulo, estado final do módulo, a gente tem essa transição do B, que vai para Q1, e aí sim, aqui agora eu encerro esse caminho aqui, Q0, e aí quando a gente olha para essa versão do autômato,
a gente vê claramente o padrão recursivo da linguagem, né? A gente vê aqui a leitura da palavra vazia, a leitura do bloco AAB, que é o bloco básico dessa linguagem aqui, com a interrupção no meio, nesse ponto, para fazer a leitura de outras palavras dessa linguagem por meio da chamada recursiva, certo? Então, esse é o nosso quarto exemplo. É isso aí, pessoal. Na aula de hoje, a gente completou a tarefa que a gente começou na aula passada, quer dizer, a demonstração de que o formalismo dos autômatos de pilha e o formalismo das gramáticas livres de contexto são equivalentes. Agora, a gente pode usar a gramática livre de contexto, as gramáticas, como uma ferramenta para raciocinar sobre os autômatos de pilha. É isso que a gente vai começar a fazer a partir da próxima aula. Até lá!